Malaquias, capítulo 3, Deus mostra a sua fidelidade e mostra que Ele é justo e que Ele honra aqueles que honram. Olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, e o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e o refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor oferta com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seu salário, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubarás, e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas ousadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois de fazer isso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida, ao tal quais não terás aonde guardar. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A vós, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar no seu luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor falam cada um com os seus próprios companheiros, e o Senhor atenta e ouve a um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa os seus filhos que o servem. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. Meu amigo, minha amiga, está aí uma palavra poderosa para você entender que Deus honra quem o honra. Ele diz aqui que haverá diferença
entre quem serve e quem não serve. Então ele deixou Malaquias 3 para a gente entender que aqueles que permanecem firmes, que honram a Deus, que cumprem com as suas obrigações, serão honrados. Mas aqueles que ficam murmurando, aqueles que ficam reclamando de tudo, como diz aqui também, né, nesses versículos, que Deus ficou ouvindo os homens reclamando, dizendo, poxa, os ímpios prosperam, os ímpios são perdoados, os ímpios isso, os ímpios aquilo, falando mal do Senhor e dizendo que não haveria justiça ou não haveria propósito nenhum em servir a Deus porque não acontece nada. Deus disse, vai haver diferença entre quem serve e quem não serve. Então quem serve, quem permanece, quem é fiel, quem honra a Deus no altar, como diz aqui na palavra dele, quem cumpre com as suas obrigações como cristão, vai haver diferença, vai haver uma diferença. Deus prometeu isso e ele vai cumprir. Então, não desista, não entra nesse argumento, não adianta ser dizimista, não adianta estar na igreja, não adianta isso, não adianta aquilo. Sai desse argumento satânico, porque Deus está ouvindo e Deus está vendo, como ele diz aqui, nesse capítulo aqui de Malaquias 3. Ele disse que fica atento, mas ele também vai ficar atento àqueles que mesmo na hora das lutas, mesmo na hora das dificuldades, permanece fiel a Deus, honrando com os seus compromissos, cumprindo com as suas obrigações. Deus vai honrar. E ele diz que vai derramar tanta bênção sobre essas pessoas que elas não vão ter nem lugar para guardar. E que ele também, pelas pessoas serem fiel a ele iria amarrar o espírito maligno da miséria da vida das pessoas. Ele ia amarrar para que ele não viesse destruir nada da vida dela, não viesse destruir a sua vida financeira, não viesse destruir a sua família, não viesse destruir a sua saúde. Deus fala sobre isso aqui, está aqui escrito, é só você ler, não precisa você ser um estudioso da palavra para você entender isso, é só você ler, está explicitamente aqui Deus falando que ele honra quem honra. Então não deixe de honrar a Deus, não deixe de ser fiel a Deus, não fica com usura ofertando a Deus. Deus fala que a gente tem que ofertar com alegria, com abundância, porque ele vai abençoar tremendamente a vida dessas pessoas. Se você tem que ser dizimista, seja dizimista. Se tem que ser ofertante, seja ofertante, porque essa palavra vai ser cumprida na sua vida. Então amarra esse espírito maligno, desgraçado, maldito, que só leva a pessoa aí contra Deus, contra a palavra de Deus, para que ela pague preço, para que ela venha ser injustiçada. Deus disse, eu vou honrar quem me honra. E ele fala aqui claramente no versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vai haver diferença. Não demole para esse espírito enganador do inferno que faz você ser infiel a Deus, não estar nas reuniões, não cumprir com a palavra, não ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, não ser fiel com a sua vida no altar. Não dê ouvido a esse demônio, porque ele só quer tirar você da presença de Deus e levar você para o inferno, fazer você sofrer, ter uma vida desgraçada e quando partir daqui para a eternidade, não ir para a salvação eterna. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Hoje o Espírito Santo está falando com você. Então hoje ainda começa a buscar a Deus. Volte para o altar, seja fiel, honra a Deus com o seu melhor e para de dizer que não vale a pena, que você não está sendo abençoado, não sei por que eu não estou sendo abençoado. Seja fiel. Deus disse que aqueles que não são fiéis a Ele, esses não vão receber as promessas, mas aqueles que são fiéis a Ele, esses vão ser bem-sucedidos em tudo. Escuta bem,
em tudo que ela fizer. Deus não falou que vai ser em alguma coisa, Deus disse que vai ser bem-sucedida em tudo. Então receba essa palavra, acerte seu caminho, continue firme, honra a Deus. Se você falhou, acerte os seus compromissos com Deus. Ainda é tempo, ainda há tempo para você. Está vivo, a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Então, se você falhou com as suas obrigações como cristão, se você errou, pede perdão a Deus ainda hoje, vem para o altar, acerta a sua vida, porque eu tenho certeza que essas portas vão ser escancaradas para a sua vida e você vai ser bem sucedido, como diz a palavra do Senhor, em tudo que você fizer. Tudo. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Pense nisso e acerte seu caminho, porque hoje o Senhor falou para você para que você seja bem sucedido. Saia dessa prisão do diabo, desse argumento satânico, dizendo que não vale a pena ser dizimista, não vale a pena ser ofertante, não vale a pena estar aí na igreja, não vale a pena cumprir com as suas obrigações e obedecer essa palavra, que não vale a pena. Vale sim, e Deus vai mostrar para você, porque Ele é Deus, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que o Senhor Jesus te abençoe.